Olá pessoal, tudo bem? Queria mostrar para vocês aqui um outro recurso que às vezes nós usamos para nos auxiliar em algumas cirurgias. Principalmente algumas cirurgias que são mais complexas, algumas deformidades, desvios na coluna, escolioses, principalmente casos congênitos, onde nasceu com problema, a gente precisa fazer cirurgias mais complexas, que é a impressão 3D. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a impressão 3D da coluna do paciente, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que a gente faz? Nós vamos fazer um exame de uma tomografia, com um modo especial de adquirir essa tomografia, e a gente envia esse exame para as pessoas que fazem a confecção da coluna 3D do paciente baseado no exame. Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de um caso que nós vamos operar semana que vem, e não é um caso grave, com uma grande deformidade, mas nós fizemos uma impressão 3D da coluna, e aí a gente consegue notar algumas coisas interessantes quando você faz, porque é como se você tivesse com a coluna do paciente na mão. Então você tem uma ideia volumétrica, uma ideia de como realmente a coluna dele é, e isso, como eu falei, vai nos auxiliar mais quanto mais complexa for o desvio, a deformidade da coluna, né? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá vendo? Então essa é uma coluna que nós vamos fazer a cirurgia na próxima semana, que foi feita a impressão 3D. Essa é a coluna mesmo do paciente que foi feita uma impressora 3D que fez essa coluna. Então a gente consegue observar nesse caso um último disco que está normal. A gente vê um disco de cima normal aqui, fechado aqui, apertando o nervo aqui atrás, e o disco de cima também a gente percebe aqui um disco aberto aqui e fechado aqui, né? Então olha só que interessante, disco normal aqui e disco normal em cima. E aí quando a gente chega mais de perto, a gente vê, por exemplo, isso aqui, ó, que é um osteófito, que é o conhecido ali como bico de papagaio. A gente observa quando você gira a coluna dele aqui de lado, um espaço aqui normal onde sai o nervo, fechado aqui, ó, onde o espaço está encostado. Então isso aqui é o conhecido ali como bico de papagaio. Aqui, ó, essa ponta de osso aqui é o bico de papagaio. Então, isso aqui é como é a coluna desse paciente, como ela está, e depois, nesse caso, eu pretendo até fazer uma impressão de novo com a coluna operada e corrigida, tá? Então isso aqui é mais um recurso aí que nós temos, e pode ser feito para qualquer paciente, né? A impressão em 3D da coluna. Tem casos, obviamente, que isso não é necessário, mas na verdade não deixa de ser mais um recurso de tecnologia que a gente pode lançar mão, e em alguns casos isso faz uma diferença importante. E aí eu queria só passar isso para vocês, porque é uma informação diferente, interessante, e uma coisa que está aí para nós de maneira relativamente fácil e pode ser feita em muitos casos, principalmente as deformidades de coluna que vão ser operadas e casos mais complexos.